Olá, meu nome é Tayane e esse projeto foi solicitado pela disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a aplicabilidade dos retrocruzamentos no melhoramento genético vegetal. Então, esse trabalho terá como conteúdo uma introdução, as características quantitativas e qualitativas, a transferência de alelos dominantes e recessivos e o retrocruzamento em espécies alógtones. Então, desde os primórdios da agricultura, agricultores que tinham um senso mais aguçado em questão de observação, selecionavam plantas que eles consideravam melhores e guardavam suas sementes para que fossem semeadas no próximo ano ou no próximo cultivo que eles fizessem. E assim se sucedeu há muitos anos, mas foi com os experimentos de Mendel em 1856 que a gente criou-se a base para o que se conhece hoje e se utiliza nos programas de melhoramento genético. Então, esses programas de melhoramento genético têm como objetivo buscar cultivares superiores ao que se encontra no mercado hoje. Então, o retrocruzamento é um método utilizado no melhoramento genético para o desenvolvimento de novas cultivares. Esse método ganhou notoriedade em 1922 com o desenvolvimento de uma nova cultivar de cevada, através dele, desenvolvido por dois cientistas. O método do retrocruzamento é utilizado no melhoramento genético para o desenvolvimento de novas cultivares. Então, o objetivo do retrocruzamento, em modo teórico falando, é recuperar o genótipo do genitor recorrente, porém havendo algumas mudanças que foram transferidas pelo genitor doador, transformando os genótipos indesejáveis, no aspecto do melhorista, em desejáveis. Em relação às características quantitativas e qualitativas, a aplicabilidade dessas características vai depender exclusivamente da finalidade do cruzamento, sendo as características qualitativas, que possuem menor número de genes e uma alta heredabilidade, sendo transferidas mais facilmente, como por exemplo a resistência a doenças. Já as características quantitativas, que possuem um maior número de genes, não são tão utilizadas nos métodos de retrocruzamentos. Então, para compreender como é feita a transferência dessas características, primeiramente é necessário analisar se os alelos delas são dominantes ou recessivos, pois os alelos dominantes possuem uma transferência mais direta do que os alelos recessivos, pois os indivíduos em heterozigose, o seu fenótipo vai apresentar os alelos dominantes quando for observado, dificultando se a transferência de alelos que desejamos é recessiva. Falando um pouco então sobre a transferência de alelos dominantes, essa transferência é bastante simples. O genitor recorrente vai apresentar alelos recessivos a determinada característica, como por exemplo, suscetível a uma doença. Já o genitor doador vai apresentar alelos dominantes a essa característica, no caso, seria resistente à doença. Então, após o cruzamento desses dois genitores, gerará o híbrido F1. Esse se autofecundará e os seus indivíduos, que serão heterozigotos, serão retrocruzados com o genitor recorrente, que gerarão os indivíduos RC1. Esses serão autofecundados e serão retrocruzados com o genitor recorrente novamente, gerando indivíduos RC2. E assim, consequentemente, até os indivíduos RC4, que, de acordo com a literatura, já apresentariam a maior parte de homozigose que é necessária para o lançamento de uma cultivar. Um experimento desenvolvido por Carvalho em 2007 sobre plantas de algodão, ele tentou buscar uma coloração diferente para o algodoeiro, né, para a fibra do algodoeiro, e uma maior quantidade de fibra. Normalmente a fibra do algodão é branca, então já na geração F1 ele conseguiu ter uma fibra marrom claro, porque um dos genitores que ele usou no cruzamento tinha uma fibra marrom escura, então teve uma dominância parcial nesse experimento, né?
E em questão da quantidade de fibra, só foi conseguido alcançar uma boa quantidade de fibra no estágio RC3. Então, para perceber como é diferente a transferência dos alelos dominantes em cada experimento, em cada espécie. Explicando um pouco sobre a transferência de alelos recessivos, podemos pensar ou usar como exemplo que o nosso genitor recorrente possui alelos dominantes para determinada característica não desejada, e o genitor doador apresenta alelos recessivos para a característica desejada. Então, por exemplo, o nosso genitor recorrente tem um rápido escurecimento para o grão do feijão, um alelo que escurece rápido o grão do feijão, o que causa uma perda de valor comercial muito grande quando o produtor irá entregar esse produto. Já o nosso genitor doador apresenta um demorado escurecimento para o grão do feijão. Assim, esses dois serão cruzados, gerando o híbrido F1. Esse híbrido terá uma autofecundação e os seus indivíduos serão retrocruzados com o genitor recorrente, como é feito no transferência de alelos dominantes, e esses indivíduos, então, do RC1, serão retrocruzados com o genitor recorrente, gerando os indivíduos RC2, e assim, consequentemente, até alcançar a maior homogeneidade. Entretanto, a cada geração ímpar, terá que ser feita uma autofecundação, uma geração de autofecundação, para conseguir identificar os indivíduos que possuem esses alelos recessivos. Então, em RC4, quando tiver uma maior homogeneidade e atingido o nível de recuperação desejado do doador recorrente, será obtida a mesma cultivar de feijão, porém com uma demora no escurecimento de grão, que irá beneficiar o produtor e também a indústria alimentícia. O retrocruzamento, então, em espécies alógomas é parecido com o de espécies autógomas, que foi apresentado até então. Porém, se o alelo que a gente deseja é recessivo, é necessário que haja introdução do genitor recorrente em todas as linhagens, então em todas as gerações, para garantir a expressão da característica, além de que o aumento da homozigose em espécies alógomas pode causar uma perda de vigor e uma endogamia, e para diminuir isso é necessária a utilização de diversos indivíduos. Um exemplo, então, é o milho, que apresenta a maior parte dos seus caracteres agronômicos de natureza quantitativa. Assim, a introgressão dos alelos superiores por meio do retrocruzamento entre linhas elites e variedades crioulas apresenta uma maior taxa de variabilidade genética e de diferentes características. E isso agrega muito para o melhorista e para os programas de melhoramento genético. Diante então do que foi apresentado, foi possível compreender a importância dos programas de melhoramento genético e como é desenvolvido o método do retrocruzamento para determinadas características, sabendo então que ele tem uma grande importância para os programas de melhoramento, principalmente para o desenvolvimento de transgênicos e de incorporação de resistência a doenças, além da adaptabilidade das linhagens e dos cultivares a diferentes regiões. Então, este foi um pouco do trabalho desenvolvido por mim sobre o método dos retrocruzamentos. Espero que todos tenham conseguido compreender e adquirir um pouco sobre o conhecimento deste método desenvolvido dos programas de melhoramento genético. Agradeço pela atenção de todos e muito obrigada!